Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 25 de março de 2025, e nosso devocional diário está em Gálatas, capítulo de número 3. Paulo, ele chama os Gálatas de insensatos e pergunta: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Paulo chama aqueles irmãos de insensatos, porque realmente o que eles estão fazendo é uma insensatez. No versículo 3 ele diz: vocês começaram pelo Espírito e agora vocês estão indo pela carne. Então os irmãos ali na Galácia estavam assim equivocados em relação a seguirem as obras da lei e a circuncisão, porque a fé é pela graça, o justo viverá pela fé, como Paulo vai dizer aqui mais abaixo. E ele vai dizer que assim, como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são os filhos de Abraão. Abraão foi aquele que foi o primeiro circuncidado, foi aquele chamado por Deus, e Paulo está dizendo aqui, na verdade, que não são aqueles que são descendentes dele de maneira física é que se tornam filhos de Abraão. Não, não. Os filhos de Abraão são aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Ele vai argumentar sobre isso aqui embaixo, falando que quando Deus chamou Abraão, ele chamou e disse que o seu descendente é que herdaria a promessa. Ele não falou seus descendentes. Paulo vai falando aqui de uma maneira interessante, usando até que os erros de interpretação do português ou do inglês, no caso do hebraico aqui, no caso do plural e singular, são importantes de serem vistos. Ele diz aqui no versículo 16: as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Ou seja, aquilo que Deus estava dizendo para Abraão ali, na verdade, é falando que o seu descendente, Jesus Cristo, é que traria toda a salvação. E agora eles estavam interpretando errado a lei, achando que Abraão teria ali realmente muitos filhos. Sim, teve realmente muitos filhos, geneticamente falando, mas aqueles a quem Deus havia feito a promessa são aqueles que vão através de Cristo a Abraão, são aqueles que tornam descendência espiritual. É isso que fica muito claro. Por isso nós, mesmo não sendo descendentes físicos, genéticos, consanguíneos de Abraão, temos a promessa vinda sobre nós. Então ele vai perguntar assim: que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Veja que a aliança ela foi feita com Abraão bem antes da lei. A lei só veio muitos anos depois, através de Moisés. Abraão é anterior a Moisés. Então, como uma coisa que veio muito tempo depois podia invalidar aquela aliança? E para que servia a lei? A lei, ela serve como um aio, diz aqui o versículo 24, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, não estamos debaixo do aio. Veja bem que antes de chegar a Cristo, nós temos que passar pela lei. Como assim? A lei é que nos mostra o nosso pecado. A lei é que descortina que somos pecadores e precisamos de alguém para nos ajudar, porque por conta própria não podemos fazer nada. Então, quando nós conhecemos a lei, conhecemos o Evangelho, conhecemos aquilo que a Bíblia diz acerca do nosso pecado, vai nos mostrar que, como Paulo vai dizer em outro lugar, que nós somos miseráveis homens e precisamos de alguém. E esse alguém, o único que pode nos trazer salvação é Jesus Cristo. Então, nós corremos para Ele. Passamos pela lei e vamos para Cristo. E Cristo agora, Ele nos liberta. E aí ele vai dizer no versículo 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É a fé em Cristo Jesus que nos torna filho de Deus. E ser filho de Deus, isso vai mostrar para nós que não há nenhuma diferenciação de gênero, de raça, de etnia. Versículo 28, nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa que nós herdamos não é necessário passar pela circuncisão para tê-la, mas, na verdade, o que nós precisamos é ter a Cristo em nossos corações e em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida e a paz do Senhor.